Moçada, a nossa live vai ser de 1 hora, tá bom? Nós estamos programando aí para uma live de 1 hora. Vamos interromper o nosso processo, é o dia a dia complicado, telefone tocando, cliente, casa, criança, cachorro. Vamos interromper durante 1 hora para falar um pouquinho sobre mercado de automação comercial e estratégia, algo muito bacana para todos vocês aqui. Eu tenho uma apresentação, Laerte tem uma outra apresentação, vocês vão interagir com a gente, não dá para abrir o microfone para todo mundo, infelizmente, eu peço desculpas por isso, tá? Mas vocês vão interagir com a gente através do chat. Tá? Vocês podem mandar perguntas através do chat, legal? Ok? O chat é o local aí onde vocês podem estar interagindo conosco, tá bom? Vocês podem estar interagindo com a gente através do chat, colocando perguntas ali através do chat, que nós vamos responder de tempos em tempos aí as perguntas que vocês vão fazendo através do chat, legal? Depois a gente pode até marcar uma segunda reunião para não apresentar nada e fazer um bate-papo. Todo mundo falar um pouquinho sobre a sua visão, o que acontece e tal. Eu acho legal a gente formar um grupo bacana aqui, tá? O que nós vamos falar aqui, pessoal? Bom, primeiro, uma coisa é fato, né? O Laerte teve essa visão, o pessoal no grupo de WhatsApp de automação comercial tem essa visão, o nosso mercado de automação está em transformação. Não adianta negar, não vale ter negacionismo nisso. Ninguém aqui é negacionista, todo mundo sabe que o nosso mercado de automação, ele realmente está passando por uma transformação. Grandes players entrando, grandes jogadores no jogo, grandes empresas entrando, aquisição, fusão, algumas morrendo, outras se transformando. O nosso mercado realmente está numa transformação. E às vezes a gente é pequeno, médio, médio pequeno, médio grande e acha que não somos afetados. Somos. E seremos afetados sim. Por isso eu achei muito bacana a iniciativa do Laerte, não foi minha, foi do Laerte, bater um papo com a Software House aqui, para nós entendermos aqui que estratégias a gente pode tomar para sobreviver nesse mercado de automação. A minha apresentação, pessoal, ela tem mais ou menos aqui de 7 a 8 minutos, tá? Eu preparei um PPT aqui, que eu vou compartilhar com vocês rapidamente aqui, é esse aqui, ok? É um PPT que fala um pouco do futuro do mercado. Esse é o meu WhatsApp, quem quiser anotar aí, tá? 98137026201 é o meu WhatsApp, tá? Esse é o meu WhatsApp também, é o meu telefone e o WhatsApp, então se quiserem anotar aí, fiquem à vontade para nós trocarmos informações a respeito disso. Vou colocar o cronômetro aqui, que eu não quero estourar o tempo, Laerte tem bastante informação para passar para vocês aí. Essas são as minhas credenciais, todo mundo aqui tem experiência, o objetivo não é exibicionismo algum, mas eu escrevi 3 livros de automação, sou diretor da FRAC de software e tenho alguns títulos da Microsoft também. E fiz uma segunda graduação em marketing e mercado na FGV, que me ajudou muito a sair um pouco da área técnica e olhar para mercados também, tá? E aí eu preparei essa apresentação aqui, que a gente vai falar um pouco sobre estratégia, inovação, mercado e tecnologia, legal? A gente vai estar falando um pouco a respeito disso, tá? Eu separei aqui, pessoal, visualmente, alguns itens para nós termos em mente aqui, que vai embasar um pouco as respostas que o Laerte quer passar para vocês, ok? De como é que a gente pode sobreviver. Então, eu fiz apenas um embasamento aqui de que vale a pena a gente investir tempo e pensar nisso, tá bom? Bom, se nós olharmos para o nosso mercado hoje, né, o nosso mercado de automação comercial, ele tem alguns pilares, e esses são os pilares do mercado de automação. Todo mundo concorda, né? Ele é regulado por uma legislação, ele é imprevisível, ok? Ele é sensível a preço. Nós estamos num país continental onde a regionalidade marca bastante, né? Você tem nichos regionais dentro do Brasil. Você pega uma software house chamada Escova Byte XPTO e você vê que o cara tem 200 clientes naquela cidade, não tem mais em cidade nenhuma. Ele domina aquela cidade, domina aquela região. O nosso mercado de automação, ele é um mercado realmente nichado. Deixa eu só mudar aqui a minha apresentação para a segunda tela, que ele estava na primeira tela, né? Só mudar aqui para a segunda tela, só um minutinho, agora está certo, ó, Screen 2, tá? Está aqui, vamos ver agora aqui o Screen 2. Então, o nosso mercado de automação comercial tem esses 5 pilares aqui, né? E ele realmente é um mercado nichado, né? Nós estamos num país continental, dificilmente existe uma predominância territorial de Oiapoque a Chuí, de um sistema, de uma revenda, de um hardware, de um fabricante. A coisa é muito pulverizada, né? E essa regionalidade, às vezes, se confunde até com nicho, ok? Então, esses são os pilares aí do mercado brasileiro de automação comercial. Tem uma lei, é imprevisível, é sensível a preço, estamos num país continental e, por último, os millennials, galera, que não somos nós aqui, ok? Os millennials estão assumindo o controle e está mudando o status quo desse mercado, ok? Quem diria que poderia ter um banco digital, que o cara, por exemplo, abre uma conta tirando uma selfie com a carteira de motorista?
Na nossa época, a gente diria, não, não pode, tem que registrar, tem que ir lá, tem que assinar. Então, os millennials estão com outro mindset, estão mudando o status quo também no mercado de automação. Eu tenho visitado software houses, caras mais jovens na condução da software house, não quer dizer que nós estamos errados, tá? Mas o mindset desses caras é outro, ok? É totalmente outro. É mudança, é disruptivo, é escalar, é invadir, é dominar. Ou seja, o status quo desse mercado está mudando por conta da entrada dos millennials na automação comercial. O nosso mundo, pessoal, ele está meio VUCA. VUCA é uma sigla que o americano criou para dizer mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. O nosso mundo está assim hoje, ainda mais com a pandemia. Ele está volátil, ele está incerto, ele está complexo, ele está ambíguo. Ora uma coisa faz sentido, ora outra coisa não faz mais sentido, ninguém mais quer aquilo. Você tem que mudar o seu produto completamente para atender aquela necessidade ambígua que mudou, ok? O nosso mercado está volátil, não é mais linear como era 20 anos atrás. Eu entrei em automação comercial em 1997, na Bematec, né? E aí, naquela época, era mais linear, era mais tranquilo, era previsível. Hoje não. Hoje é incerto, imprevisível, complexo e ambíguo, né? E para isso a gente precisa ter uma nova visão para encarar esse mundo VUCA que o mercado ele se encontra hoje. Legal? Bom, então, com tudo isso, né, com todos esses pilares e com esse mundo VUCA, onde é que a gente deveria apostar, para onde que a gente deveria ir? O Laerte vai trazer algumas respostas com relação a isso. Eu trouxe uns itens aqui mais relacionados ao mercado em si, para compartilhar com vocês, ok? Primeiro, 5 pilares que podem direcionar o nosso caminho, né? Para a gente, junto com o que o Laerte vai mostrar aí, a gente tentar sobreviver. O primeiro é que não dá para ignorar sinais do mercado, pessoal, não dá, ok? Qualquer sinal de mudança, a gente não pode ignorar. Ah, não, isso daqui não vai chegar na minha cidade. Eu tenho um amigo, um parceirão, que é o pessoal da Vigo Sistema, o Cleiton, lá de Caicó. Eu costumo dizer que para chegar na cidade dele são 2 dias de jegue, 3 de canoa. Ele nunca fala assim, não, isso aqui nunca vai chegar em Caicó. Pelo contrário, ele está sempre antenado, vem para São Paulo, tem reuniões com outros empresários. Não dá para você achar que nunca vai chegar na sua cidade aquela determinada mudança. Não dá. Qualquer sinal de mercado que você tiver de mudança, de ameaça, de oportunidade, de mudança de mindset, não dá. Você tem que encarar o sinal como relevante. Hoje, qualquer sinal faz a diferença. Pode ser aquela pequena startup que, de repente, abocanha o seu mercado do dia para a noite, sem você perceber, ok? A gente precisa estar atento a movimentos de grandes players, né? O Laerte vai falar muito sobre isso. Imagina, o Boticário comprando empresa de software, você pode pensar assim, ah, não tem nada a ver, é para eles usarem nas lojas do Boticário. Quem sabe? A gente não sabe, né? Nós não podemos subestimar o efeito Trident. Sabe aquele Trident de chiclete? Efeito Trident. Eu vou passar para vocês o que é esse efeito no próximo slide, tá bom? Nós temos que investir a nossa presença em feiras do nosso setor, ok? Quem puder ir para a Autocom, vá. Quem puder ir para os Estados Unidos, Nova York, na NRF, vá para ver outras tecnologias, ver como que outros países resolvem problemas que nós temos aqui também. A Latam Retail Show, ou seja, feiras segmentadas, pessoal, sejam online ou sejam presenciais, a gente precisa estar presente. É fundamental a gente estar presente nelas, né? E nós estamos de olho em pesquisa de mercado, isso é fundamental. O Gartner tem pesquisa, o Sebrae tem pesquisa, a Frac tem pesquisa. Todos esses setores soltam constantemente pesquisas de mercado com números. Estar antenado a esses números é fundamental. Por exemplo, em São Paulo, vocês sabem quantos SATs está instalado em São Paulo? Eu digo para vocês que a Frac levantou esse número. 527 mil SATs em São Paulo instalados. Uma baita oportunidade para software, para monitoramento, para revenda, para tudo, ok? Então, estar atento aos números aí é fundamental para a gente, né? E pensar no respiro tecnológico. Eu sou revenda de hardware. Como é que eu tenho respiro tecnológico? Vendendo produtos aí que tenham mais tecnologia, né? Através de distribuidores, parceria com o fabricante. O respiro tecnológico para vocês que são revendas, né? Que estão nesse mercado de hardware, ele é realmente fundamental, ok? Deixa eu passar para vocês aqui o efeito Trident, que eu fiquei de mostrar para vocês aqui, né? O efeito Trident, pessoal, é quando você ignora uma coisa simples que não está no seu mundo, mas que pode afetar o seu mundo. A Trident, há 7 ou 8 anos atrás, ela começou a perceber uma queda de venda de chicletes nos mercados, principalmente no supermercado. E ela começou a estudar o comportamento, a jornada do consumidor, e ela sabe o que ela percebeu? Sabe quem foi que acabou com a venda de chicletes nos supermercados e pequenos mercados? Foi o celular, principalmente o WhatsApp. Principalmente o WhatsApp. Quando você entra na fila do mercado, você não está mais olhando aquelas gôndolas rápidas, né? Tentadoras que faz você pegar o chicletinho. Você está na fila do mercado, você está olhando para o celular, está olhando para o WhatsApp.
está olhando para a mensagem, não está mais sendo tentado pelos chicletinhos da Trident que estão ali na caixa, na boca do caixa para você pegar e comprar. Não é verdade? Eles perceberam essa jornada e viram, cara, o WhatsApp está atrapalhando a gente. O WhatsApp não tem nada a ver com chiclete, num primeiro momento, mas afetou a jornada do consumidor e afetou as vendas. Tá? Isso foi um case interessante que nós estudamos lá na FGV, quando nós analisamos mercado e respiro tecnológico. Né? Esse é o efeito Trident. Uma coisa que acontece no nosso mercado, a gente acha que não tem nada a ver, mas tem. Cuidado que tem. Ele pode realmente afetar o nosso mercado hoje. Um outro sinal do nosso mercado, NFCE. Todo mundo aqui é antigo, vendia impressora fiscal. Lembra da impressora fiscal? Todo mundo ganhava dinheiro. Eu conheço revenda que ficou rica com impressora fiscal. Veio a NFCE. Tá vendo essa foto aí? Essa foto, pessoal, é da primeira. E a primeira não foi em Manaus, a primeira foi no Rio Grande do Sul, na Admed. A primeira NFCE emitida no país. Eu tive o privilégio de emitir essa NFCE quando eu estava na Daruma. Ela não tinha nem QR Code, ela tinha um código de barra em pé, para o cara poder ler com código de barras e poder acessar a nota dele online. Tá? Ninguém acreditava que a venda poderia ser online no Brasil. Na verdade, ninguém. Evoluiu, mudou. E muitas revendas fecharam por conta de não mais venderem impressora fiscal. Então, o mercado vai indicando o caminho. A gente precisa acompanhar um pouco esse caminho do mercado, não desacreditando, mas abraçando a essas mudanças. Né? Legal? Isso aqui, pessoal, é uma nuvem de palavras que aconteceu na NRF, na última feira, National Retail Federation em Nova York, a última que aconteceu presencial, que eu estive lá no ano de 2019, janeiro de 2019. Olha o que mais se falava nessa feira. Easy Sales, venda fácil, sem atrito, né? Criptomoeda, Omnichannel, venda mobile, multicanal, fidelização, loja física em alta, né? Opa, tem um áudio aberto aí, pessoal. Pessoal, tem um áudio aberto aí, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone, por favor. Palavra mais falada nos Estados Unidos. Tem um áudio aberto aí, pessoal. Por favor, feche o microfone, conforme a e-mail que eu pedi. Peço para vocês fecharem o microfone aí, para a gente poder continuar a nossa apresentação, tá? Bom, essas palavras aqui foram as mais ditas numa feira de automação comercial nos Estados Unidos, ok? De automação comercial. Ou seja, super importante a gente estar antenado a essas palavras aqui, porque elas chegam no Brasil sem dúvida alguma, né? Por exemplo, Pix, né? Que não deixa de ser uma forma diferente de pagamento, chegou. Tá aí, é a nossa realidade. Bitcoin pode chegar, isso é a nossa realidade também. Legal? E o Gartner, ele também colocou 10 estratégias de tecnologia para a gente poder olhar com carinho, tá, no nosso mercado, ok? São top trends que vem de 2018 para cá, ok? Que é mobilidade, social, nuvem, big data, inteligência. Se você é revenda, vale a pena você olhar para um desses itens aqui. Eu vendo nuvem, a solução que eu vendo está em nuvem, eu tenho hardware para nuvem, eu tenho alguma coisa de social, o que eu vendo tem a ver com mobilidade, isso aqui é o top trend da revolução industrial que vai chegar forte, já está chegando no nosso mercado de automação. Legal? Pessoal, isso aqui é um pouco do que eu tinha para passar para vocês das tendências do mercado de automação e que eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco sobre o nosso mercado, ok? Eu com o meu gin, tá? Eu com o meu gin, o gin como fabricante, eu tenho mais 2 minutinhos aqui, como é que a gente consegue ajudá-los? Bem, a nossa estratégia está muito alinhada com o que o Laerte vai apresentar, é ajudar vocês, revendas, a sobreviverem no mercado de automação, oferecendo para o seu cliente o médio varejo, o médio médio, o médio pequeno, o pequeno varejo, hardwares e equipamentos que o grande varejo já consome e talvez é inacessível para você. Você não consegue alcançar, você não consegue chegar, você não consegue pegar, porque talvez o seu nível de revenda não te permite isso. A Eugin está permitindo, ok? Nós temos hardwares hoje que são consumidos pelo grande varejo, mas para colocar no pequeno varejo. Self-checkout é um deles, e você pode pensar assim, puxa vida, será que vai chegar self-checkout no meu mercado? Vai! Sem dúvida alguma vai. Eu separei as páginas aqui para mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um self-checkout, ó. Um self-checkout para pequeno varejo. Esse é um self-checkout para grande varejo, tá? Um self-checkout grande, né? Mas nós preparamos um self-checkout para pequeno e médio varejo, que é esse cara aqui, ó. Pequenininho, fininho, tá vendo? Ó? Magrinho para o médio e para o pequeno varejo. Vale a pena você, como revenda, investir em self-checkout. É uma tendência, sim, sem dúvida alguma. Vai chegar no seu mercado médio, no seu mercado pequeno, e os grandes estão descendo a pirâmide oferecendo essa solução para o pequeno varejo. Né? Nós construímos uma impressora não fiscal para SAT, para NFCE principalmente, né?
tão robusta que nós damos 3 anos de garantia, inclusive na cabeça de impressão. Esse é o tipo de garantia que um Carrefour tem, que um Walmart tem, que um Big tem, que uma grande rede de supermercado tem. A gente trouxe essa garantia de 3 anos também na cabeça de impressão para o pequeno varejo, para o médio varejo, ferramenta e armas para que você, revenda, possa brigar. Nós temos uma linha completa de leitores de código de barra, Bluetooth e cabo, que lê QR Code, 1D, 2D, tela de celular, tela de computador, já pensando na digitalização do pagamento, do próprio Pix, né? Onde você pode usar um desses leitores aqui, por exemplo, para você poder fazer a leitura de QR Code num celular e fazer o pagamento digital, coisa que o grande varejo já está atuando. Você pode trazer essa tendência para o médio varejo como revenda de hardware também. E por último, pessoal, nós estamos investindo grandemente em Android. Nós entendemos que Android é o novo Windows do PDV, não da solução completa, mas do PDV. Android é o novo Windows do PDV, ok? Viralizou nos Estados Unidos, viralizou na Europa, vai viralizar no Brasil também. Nós estamos investindo numa linha de PDV Android já com impressoras, ok? 4 portas USBs, exatamente para viabilizar, ok? Esse checkout Android no ponto de venda. Então, assim, pessoal, a Elgin está antenada com as mudanças de mercado, nós estamos olhando as tendências que estão rolando, exatamente para que as revendas possam sobreviver. Por quê? Porque a Elgin é canal. A Elgin não vende direto. A Elgin não vai no consumidor final. A Elgin é canal de revenda, é canal de distribuição. E se esse canal não sobreviver, nós também não sobreviveremos. Por isso que a Elgin está aqui, a convite do Laerte, para passar essa mensagem e dizer para vocês que a gente está à total disposição de vocês, revendas, para nós sobrevivermos a esse mercado. Legal? Bom, eu finalizei a minha parte. Eu vou passar a palavra para o Laerte, se o Laerte puder ligar a câmera aí para eu poder apresentá-lo. Laerte. Aí, Laerte, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Oi, Claudenir. Eu devia ter mandado a apresentação para você. Não, tranquilo. Você consegue... devia ter apresentado. Bacana. Você consegue compartilhar aí, né? Consigo. Bacana, bacana. O botão está disponível aqui. Legal. A gente está ansioso para ouvir aí as suas palavras, ouvir as suas respostas de como é que a gente pode aí sobreviver a esse mercado, viu? Estamos bem ansiosos. Vamos lá, Laerte, a palavra é sua. Ok, obrigado. Já liguei também aqui o meu cronômetro. Boa. Para não perder o tempo, certo? Vamos começar aqui. Vamos ver se chega bem aí. Chegou bem? Não, aqui ainda não veio, não. Vê se você compartilhou a tela certinha aí. Quando você compartilha, ele pede para você indicar a tela. Não sei se você está com 2 telas. Eu estou com 2 telas, mas eu compartilhei a principal. Quando você compartilha, ele mostra embaixo assim as telas que você tem disponíveis aí, tá? Ok. Tinha aparecido errado. Agora foi, tranquilo. Agora foi. Perfeito. Ok? Perfeito, vamos lá. Ainda começou errado. Que isso? Bom, tá o gelinho aí? Sim, apareceu o LED, perfeito. Apareceu, ok. Então vamos iniciar. Vamos falar do quê? Do futuro das revendas. Isso é um estudo, na realidade, vem sendo feito desde 2016 e que culminou agora com essa apresentação e com essa ideia e com essas informações que vão ser passadas a vocês. Eu agradeço também a presença de todos. Grande parte de vocês já me conhece, do nosso dia a dia de automação. Eu trabalho com tecnologia desde a década de 80, desde o computador de 8 bits, e já passei por vários setores. Qual é o nosso interesse aqui? É mostrar para você que a batata da revenda não está assando, já é o gelo já está derretendo, porque a velocidade é muito grande, a disrupção de mercado está na porta do setor. Então, nós precisamos tentar enxergar isso. Bom, queria agradecer ao Jim por ter abraçado essa ideia, ter se prestado a fornecer a estrutura para que o evento pudesse acontecer. Como eu disse, eu estou com o cronômetro marcado aqui também, vou tentar colocar, é muita informação, não vou
tentar formar nenhum economista, nenhum analista de mercado aqui hoje. Vou tentar passar para vocês uma realidade em palavras mais simples, né? Esse agradecimento vem em nome aí do Claudenir, né, que nos apoiou desde o início, desde o lançamento da ideia, e colocou a Eugin no rolê, como dizem hoje, né? No ciclo dessa apresentação. Bom, meu nome é Laerte Rodrigues Dias. Como eu disse, alguns de vocês já me conhecem do nosso dia a dia da automação comercial. Eu também pertenço a uma revenda, também trabalho numa revenda como a maioria de vocês, mas executo também outros projetos, consultorias, projetos maiores, todos voltados na área de tecnologia. Eu separei do meu histórico 2 itens que têm a ver com o que nós vamos conversar aqui. O primeiro é o meu xodó, é o Museu do Amanhã. Eu não sei quantos de vocês já visitaram o Museu do Amanhã ou já ouviram falar do Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é um museu que pretende mostrar 50 anos à frente. Ele tem um supercomputador e ele quer mostrar o nosso futuro e não o nosso passado. Então, ele atualiza dia a dia como serão 50 anos à frente. Esse museu ele tem 3 pavimentos. Eu fui responsável por toda a infraestrutura tecnológica desse projeto. Dados, voz, imagem, CFTV, controle de acesso, combate a incêndio, detecção de intrusão, automação predial, automação de utilidade, ou seja, tudo. Tirando a eletricidade, eu fui o responsável por toda a tecnologia do Museu do Amanhã. Tudo aí tem um motivo nesse projeto. Esse espelho d'água, por exemplo, ele resfria a água em conjunto com essa queda, que devolve uma água fria para a Bahia para não interferir no bioma. Essas asas, elas se abrem porque elas contêm os painéis solares e elas acompanham o movimento do Sol durante o dia para pegar uma maior quantidade de energia, reter a maior quantidade de energia possível. E, com tudo isso, ele tenta ser um edifício autossustentável. O que esse projeto tem a ver com a nossa palestra? Foi no meio dele, em 2015, que eu conheci de perto a palavra disrupção. E foi quando eu comecei a me dedicar a estudar essa palavra. E ela tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Outro ponto do meu histórico que tem a ver é o livro A Arte da Guerra e os Mestres da Negociação, que já está na sua 4ª edição, que já tem aí mais de 60 mil cópias. Ele nasceu como um e-book apressado e que continha até erros, e cresceu de tal forma, fez um sucesso tão grande que hoje ele é um livro de 355 páginas, que já me deu vários orgulhos, inclusive recentemente Estão ouvindo, Claudenir? Sim, estamos te ouvindo bem, Laerte. Ok. Inclusive, recentemente, há cerca de 2 meses, uma consultora de mercado de uma das patrocinadoras da Fórmula 1 entrou em contato conosco para que nós os representássemos no Rio de Janeiro. E ela, conversando comigo, ela disse: seu nome é muito parecido com o do autor de um livro que eu estudei no meu MBA. Eu perguntei: qual é o nome do livro? Ela falou: A Arte da Guerra e os Mestres da Negociação. Eu falei: bom, sou eu mesmo. Ela ficou espantada por conhecer um autor. Eu mostrei para ela que autores de livros são pessoas normais. Estamos eu aqui, o Claudenir, né? São pessoas que trabalham no dia a dia e colocam o seu conhecimento e compartilham, né? Tem essa questão de querer compartilhar seu conhecimento. Se alguém for pesquisar, ele está em todos os grandes sites de venda, inclusive no Extra, Casas Bahia, Amazon. O único cuidado a ter, se você for consultar na Amazon, a Amazon vende 2 edições, a 3ª e a 4ª, mas a 4ª ela é muito específica para um mercado americano, principalmente da Flórida, de um arranjo, que é outra palavra que tem muito a ver com a nossa palestra, um arranjo de empresas na Flórida, nos Estados Unidos. Então, para nós, tem tudo a ver com uma forma como nós negociamos no nosso dia a dia. É um livro que tem um conteúdo bastante extenso,
e tem, intercalado nesse conteúdo, ele tem 31 casos reais de negociações corporativas que te colocam mais, facilitam o seu entendimento. Então, o que esse livro tem a ver com o nosso contexto hoje? A forma de pensar. Ele não pensa como os outros livros de venda, ele não te passa a informação como normalmente um livro de vendas passa. Ele te mostra que existem outras coisas a olhar para que você possa pensar fora da caixa, que é um termo que se usa muito ultimamente, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa palestra de hoje. Bom, continuando, qual foi a nossa proposta? Responder, nós enviamos vários posts aí durante essa semana, como o Claudemir falou, e a nossa proposta era responder a algumas perguntas. Primeiro, se você já conseguiu descobrir que lá na frente não vai ter lugar para todo mundo. Se você não conseguiu descobrir, você vai saber disso hoje. Que o nosso modelo de negócio tende a acabar, que o marketing não vai te salvar, e que a única solução para prosperar nesse ambiente competitivo, né, qual é a única solução, quais são as soluções para prosperar nesse ambiente onde o intervalo de mudança agora é em tempo real, né? Antes você, eu vou falar disso mais à frente, de notícias e de tudo mais, mas antes você tinha mais tempo para pensar. Laerte, eu sou um distribuidor, eu sou uma revenda com dezenas de funcionários, eu vendo hardware, eu vendo software, faço consultoria, treinamento. Ok, você lembra daquela empresa lá do Museu da Manhã? Ela tinha 700 funcionários. Então, você nada mais ok, a disrupção foi outra, a situação foi outra, ela está inclusa no contexto hoje em dia, mas você nada mais é do que o próximo degrau da cadeia alimentar. Não acredite que esteja salvo porque você tem uma estrutura um pouco maior. Como o Claudemir falou, hoje não existe mais cidade do interior, né? Existem cidades menores, mas tudo está em todo lugar. Então, as revendas mais atentas, elas já conseguiram entender alguma coisa, elas já conseguiram perceber que o mercado está mudando regular e drasticamente, que o futuro das revendas ele é incerto, que muitas parcerias são frágeis. A revenda, às vezes, ela é refém de uma parceria. Ela não é parceira, ela é refém de uma parceria. Que seu parceiro não enxerga a sua empresa como cliente. O ponto focal dela não é você, ela está olhando através de você. Ela teria que ver você também como um cliente, mas ela não vê. Que a imagem da empresa hoje faz toda a diferença na hora de conquistar um cliente. Mas que nome de empresa e tempo de mercado não são mais tão grandes diferenciais assim. Que inovar pode ser arriscado, mas é estritamente necessário. Não inovar é fatal. A maioria dessas empresas não está preparada, a maioria dessas revendas, para ter a previsão do mercado, que foi o que o Claudemir falou. Você precisa ver, você precisa participar, você precisa entender, você precisa colher, você precisa se alimentar de várias fontes para que você tenha opinião, para que você consiga ver. E muitas empresas não conseguem ter isso. As notícias saem diariamente. Se você olhar a primeira notícia em cima, ela é de 7 de abril, né? E elas são drásticas, elas são catastróficas. A maioria dessas revendas, ela não tem condições, ela não tem formação, não tem preparo, não tem experiência para enxergar oportunidade dentro da dificuldade. Ela não consegue determinar como reduzir custos. Ela só consegue ver um investimento como mais um custo. Ela não consegue acompanhar a atualização tecnológica por conta da enorme gama de fornecedores e de produtos que existem. Ela não consegue ampliar, ela não consegue acompanhar a ampliação do e-commerce, ela não consegue levar seus clientes para o e-commerce, ela não consegue estar preparada para o fato de que é previsão de que 50% das transações passem para o e-commerce, de que é previsão
que esse mercado vai crescer muito mais. Ela não consegue entender que algumas de suas ações elas atuam contra a sua própria receita recorrente. Ela não consegue ter visão disso. Ela não consegue lidar, por exemplo, com uma coisa recente como a LGPD. Ela não consegue saber, não consegue nem pensar como lidar com coisas que vêm por aí, como blockchain, livro-razão distribuído, contratos inteligentes, token de impostos. De repente, nem ouviu falar disso ainda. Por quê? Porque ela tá, o proprietário, o funcionário da revenda, ele está imerso na operação, ele está imerso no dia a dia. Se ele está imerso no dia a dia na operação, ele não vai conseguir ver. Então, qual é a resposta em grandes macros, né? Em grandes, numa visão maior, numa visão macro, a inovação. Mas para que as empresas realizem essas inovações, é necessário que elas tomem consciência da importância de inovar no cenário competitivo vigente. Não tem como se tornar uma empresa inovadora sem dar importância à concorrência, né? Como o meu próprio livro diz, é guerra. A negociação é a arte da guerra. O concorrente tem que ser considerado na equação. A inovação não está apenas na oferta. Não adianta apenas você mudar um produto, colocar um sistema novo, trocar o fornecedor. Você inovou, você trocou 6 por meia dúzia. Então, isso é muito importante. Quais são os riscos que nós estamos correndo? A própria tecnologia é um risco para a revenda. Por quê? Chegou o e-commerce, chegou com muita força, principalmente impulsionado pela pandemia. A pandemia ela deu um impulso enorme nos meios de pagamento, na diversificação, consolidou dispositivos eletrônicos como forma de pagamento e está levando a sociedade para uma transição da comercialização sem dinheiro, né? Você, então, se propõe a levar o seu cliente para o e-commerce. Se isso não for bem feito, a recorrência que você vai perder num caixa vai ser menor do que o fluxo que você vai conseguir, a receita que você vai conseguir na opção que você colocou de uma nova API de integração do seu cliente com o e-commerce. Por quê? Porque a loja virtual vai estar ganhando, o seu fornecedor vai estar ganhando um pouco mais porque você colocou uma API no seu cliente, você deixou de receber, você não vai receber tanto assim por essa API e você deixou de receber uma boa recorrência no seu caixa. Ok. Vem aí os self-checkout, vem aí o autoatendimento, né? A revenda não está preparada, ela não consegue aprender com a velocidade necessária para colocar um autoatendimento disponível para o seu cliente, ou se ela coloca esse autoatendimento, ela não consegue planejar corretamente para que a receita que venha desses equipamentos seja suficiente para supor o quê? Para suprir a sua receita anterior. Então, a estrutura é muito mais cara para manter o autoatendimento. Não, você está me dizendo que é ruim? Não, não é ruim. O planejamento que tem que ser correto. Só isso. E o futuro são lojas autônomas. Nesse futuro, então, você pode estar totalmente excluído. Por quê? Porque os ecossistemas, as cadeias que vão atender as lojas autônomas vão te excluir. Vão te excluir sem nem conversar com você. Aí entra a palavra disrupção. Outro risco são as software houses. A própria software house, o próprio parceiro, hoje é um risco, porque ele não tem flexibilidade, ele tem uma solução incompleta, ele tem uma solução que não acompanha a demanda, tem software house que até hoje não tem o Pix, né? Só para dar um exemplo, ele não vê ou ele vê a revenda como cliente, né, como cliente mesmo, e tenta empurrar constantemente pacotes de licenças para essa revenda, para que a revenda se vire e revenda esses pacotes, ou ela não vê a revenda como cliente, olha através da revenda e pensa só no cliente final. Ele não consegue fazer essa revenda crescer
pensando dessa forma. Eles estabelecem parcerias ditatoriais, tá? Não garantem continuidade, porque você vê que falta uma transparência, te deixa inseguro e você não consegue ver a continuidade dessa relação. Eu estou falando de forma genérica, não estou me prendendo a nenhuma software house. Tá? Você tem os riscos do ambiente, como o próprio Calderini falou aí, do governo, das legislações, de pandemias, de grandes alterações na economia, né, que hoje são um pouco mais previsíveis, mas nem tanto. E tem outros riscos. E agora tem um risco que vem com o nome de ecossistema, mas que existe desde que o homem faz escambo. Esses ecossistemas existem, né? Então, nesses ecossistemas, você tem um fornecedor ligado a uma empresa, fornecedores diversos ligados a uma empresa, que vão repassar o seu produto a um cliente. Durante essa negociação e depois dela, vão haver empresas complementares atuando nesse cliente, e esse cliente sofre o efeito pinball. Nesse momento, esse cliente não consegue ver necessidade, ele não consegue ver funcionalidade nem preço. Essa cadeia ela consegue colocar um valor tão grande na mente do cliente que ele não se prende mais à necessidade. O importante para ele é status, é o que é novo, é o que é mais recente, é o valor que a empresa colocou na cabeça dele. E daí surge o que eu chamo de efeito pinball. O que é o efeito pinball? Ele acaba com a inércia do cliente. A intenção dele é que o cliente não tenha inércia, que ele não fique parado, que ele seja jogado o tempo todo de uma empresa para outra dentro do ecossistema. E essa outra empresa, ela age como um elemento de um pinball, ela é reativa, ela empurra ela sofre o efeito e ela empurra o cliente para uma outra empresa do ecossistema. E com isso o cliente tem uma saída estreita, que dificilmente ele consegue utilizar, e ele fica preso nesse ecossistema. Esse é o que eu chamo de efeito pinball. Quem usa isso muito bem? A Apple usa isso muito bem, a Google usa isso muito bem. Foi a primeira onda, foi quando houve a digitalização. E olha, o que o Claudine falou, as coisas antigamente eram mais lentas, hoje elas são do dia para a noite. A popularização da internet aconteceu por volta de 96. O grande uso de celulares smart, ele veio aí por 2009, né? Então o tempo parecia que passava mais lentamente. Nessa mesma primeira onda de digitalização, apareceram os grandes varejistas. São varejistas que começam a utilizar o e-commerce como meio de venda, que no início teve certa desconfiança, né? Mas que também experimentaram grandes dificuldades, né? Passou demais aqui. Estragou a surpresa. Está chegando aí, Claudinei? Sim, estamos vendo bem, Laerte, tranquilo. Então, continuando. Então, esses grandes varejistas, eles começaram a dar importância a duas palavras: relevância e retenção. São as duas palavras que eles começaram a dar muita importância e trabalhar em cima disso. A Amazon deu prejuízo por anos, né? E hoje ela está querendo dominar o mundo, né? Alibaba, que começou na realidade, e atrás dela vieram outras. Descobriu-se então o quê? Ok, a regra do jogo está conhecida. A regra do jogo é conhecida. Nós temos que fazer o quê? Criar ecossistemas. Eu vou criar um ecossistema
em volta do meu cliente. Só que alguns nichos descobriram que algumas outras palavras seriam muito importantes e que eles precisariam criar os seus próprios ecossistemas para não morrer. Nós começamos falando aqui do futuro das revendas, né? O futuro das revendas, se ela não fizer nada, é se assimilar a um motorista de Uber, né? Se tornar um profissional terceirizado digital. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos crescer, nós queremos prosperar, né? Então, alguns nichos de mercado descobriram isso também e começaram a olhar, não, o jogo é o ecossistema, esse é o novo jogo. Então, esses nichos, eles começaram a criar esses ecossistemas evoluindo e acrescentando o quê? Volume e recorrência. Se você acrescenta volume e recorrência ao jogo, você cai onde? No varejo. Né? Se você cai no varejo, então você tem um ator principal que vai agregar outras empresas, outras plataformas, para montar plataformas do seu ecossistema. Para quê? Para manter, para reter o varejista, para reter o cliente do varejo, para fazer aquela retenção do cliente dentro do ecossistema. Então, diversos nichos de mercado dentro do setor varejo, que tem interseção com o varejo, começaram a montar seus próprios ecossistemas. Entidades de classe, meios de pagamento, software houses, deliveries, contadores. Contadores são outros que estão numa estrada muito similar à nossa. Se eles não tomarem providências, vão ser similares a motoristas de Uber. Então, já existem ecossistemas para contadores. Os grandes varejistas, ok, vamos melhorar o jogo que criaram lá atrás, vamos incluir aí a retenção, vamos incluir a relevância, vamos nos tornar importantes para o cliente e manter o cliente dentro do ecossistema. Os bancos já estão também trabalhando, alguns por trás de outros nichos, outros já preparando estratégias próprias. Recentemente, a Boticário mostrou que as redes também vão entrar no jogo. E a Localweb, como empresa de infraestrutura, também mostrou isso para nós. Essa semana, vocês viram aí movimentações relacionadas à Hering, à compra, aquisição. Fusão e aquisição são as palavras do momento. Tem importante, com isso aqui, o que acontece? Elas elevam a questão daquele pinball, né? Eles passam o pinball para o pinball 2.0. Por quê? Eles vão criar eles vão trabalhar com muita informação ao mesmo tempo, com muitos clientes ao mesmo tempo. Só que cada cliente tem a sua identidade. Cada cliente tem nome, CPF, etnia, idade, regionalidade. Eu não dou meus dados todos para uma empresa. Ok, mas você está dentro de um ecossistema, cada uma vai pegar um pedacinho e o núcleo do ecossistema vai montar o quebra-cabeça. Você vai entregar todos os seus dados. Tenha certeza disso. E passando especialmente em relação a essa frequência, mercados e restaurantes passam a ser, então, um ponto inicial focal para esses grandes ecossistemas, que tendem a movimentar demais esse mercado. Você, dentro de um ecossistema, se você cai no ecossistema, você pode ficar condicionado. E aí, como tem uma passagem lá no meu livro, né, o indivíduo condicionado é o escravo moderno, o melhor de todos, o que desconhece sua condição. Quem pensa conspira, quer liberdade, qualidade de vida e satisfação. Mas quando você está dentro de um ecossistema, é difícil, é muito difícil você ver isso. Né? Eles descobriram a fórmula mágica. Né? Então, você se eu somo volume, né, com a retenção, tiro a inércia e somo os dados, eu tenho um cliente retido e condicionado. Melhor dos mundos para um ecossistema. Esse cliente ele vai ficar pensando em consumo 24 horas por dia, porque todo lugar que ele vai ser condicionado a consumir. Isso acontecendo, acontece o quê? A disrupção no setor.
O que é a disrupção? É alguém puxar seu tapete? Não. Tiram o seu chão. É uma coisa difícil de transcrever em palavras, quando você descobre que você caiu numa disrupção de setor, numa disrupção de mercado, seja lá o que for. Então, é o quê? É guerra. Né? Então, quem não conseguiu entender que nós estamos em guerra, nesse início de conversa já deve ter tido uma noção disso. Então, é guerra. Temos que reagir, temos que nos mover para poder sobreviver. A consolidação é o modelo. Acabou aquela ideia de que o conglomerado sozinho ele leva o mercado. Não, o conglomerado ele está trabalhando como ator para criar um ecossistema. Acabou aquela situação. A frequência do seu uso preenche as lacunas e cada vez mais eles conseguem te dominar. Não estamos falando aqui de conversão, não estamos falando aqui de vendas, né? Estamos falando aqui de domínio. Nós estamos falando de disrupção setorial. Terceira onda está vindo. Ela já acenou, já se conhece algumas informações que já podem nos ajudar a nos preparar para essa terceira onda, e isso é parte fundamental da guerra. É você traçar seus planos estratégicos, é você medir os riscos que você corre para que você possa montar seus planos, suas estratégias e conseguir sobreviver. Então, quais são as perguntas? Você, como empresário, alguns que são, outros funcionários, pensam em como prosperar, como subir na vida, como fazer a empresa crescer, e aí você entra no teu grupo do WhatsApp, existe uma conversa sobre como sobreviver, e você dá de cara com uma nova notícia. Só essa notícia aí já destrói 2 empresas que eu conheço, se eles não mudarem rapidamente o seu modelo de negócio, e você vê que as perguntas que você está fazendo não são as corretas. A pergunta correta é como sobreviver, como combater, na realidade, né? Então, você vem para respostas. Quais são as respostas comuns? Eu vou possuir qualificação, vou ter serviços com excelência, são engrenagens dessa mecânica, né? Eu vou diversificar, vou inovar, vou ampliar minha força de vendas, vou estabelecer parcerias saudáveis, vou aumentar minha receita da carteira existente, vou fazer o quê? Vou possuir presença digital consolidada e consistente, eu vou aumentar minha rentabilidade. Ok, são respostas? São, mas não te salvam. Essas estão dentro da caixa. Essas são as respostas para as perguntas, mas são as respostas que todo mundo tem, são as respostas que todo mundo faz, né? Então, não só essas são as respostas. Por quê? Porque há agora uma nova lógica. A disrupção de mercado está na sua porta, a disrupção do seu setor está na sua porta, está batendo na sua porta. Então, é uma nova lógica, uma nova forma de pensar. O cliente está saturado de conteúdo. Né? Eu brinquei até com um fornecedor essa semana, ele começou a fazer conteúdo, e o primeiro conteúdo dele que eu vi, eu fui falar com ele, falei, poxa, primeiro conteúdo que você coloca, você fala sobre uma tecnologia que está em desuso. O cliente já está saturado, você ainda dá para ele uma informação que não serve para nada? Então, o que nós temos visto muito no conteúdo é isso, uma repetição, copy and paste, são tantas. Antes, nós gostaríamos de ter um livro para ler sobre a tecnologia que nós usávamos, ele não existia. Eu gostaria de ter um evento para ir, eu não tinha. Quando começou a ter, eu tinha que ir para São Paulo. Eu queria ter informação e não tinha. Hoje, existem tantas informações, existem tantos webinars, que eu não consigo fazer, eu não consigo nem ver qual é o melhor para mim. Né? Então, é uma seleção muito difícil. Por quê? Porque eu estou no meu dia a dia, eu estou na minha operação. Eu não estou conseguindo pensar, eu não tenho ninguém para pensar para mim. Né?
Outra coisa, o cliente, apesar dele de alguns já estarem em alguns ecossistemas e a maioria ainda não, ele quer participar, ele quer determinar o que é bom para ele. Então, você tem que incluir o cliente na equação, e a maioria não inclui. A inovação, cada vez mais, ela é produzida em conjunto, a partir de empresas que vão estar o quê? Interagindo, para ter o quê? Energia, para operar de forma integrada com soluções para o seu cliente. Só assim, né? A nova regra está na porta. Você está lá no seu dia a dia de revenda, no seu universo. Seu universo compõe o quê? A sua software house, o seu fornecedor de software, o seu fornecedor de hardware. Você está envolto em uma rede, que é a rede do seu fornecedor, e você atua com o seu cliente. Esse é o seu dia a dia. Se você não conseguir olhar para fora desse universo, você vai estar olhando para os lados e para trás. É como se você estivesse dirigindo e estivesse olhando só para o retrovisor. Tem um ditado que diz que tem muito que ser oráculo do passado é muito fácil, né? Então, mas se você consegue, se você está dirigindo numa estrada e você está o tempo todo olhando no retrovisor, você vai acabar sendo um oráculo do passado. Você vai acabar dizendo como seria melhor fazer alguma coisa. Eu faria algo assim. Eu não faria assim. Por quê? Porque você já viu o resultado. Só por isso, né? Então, se você não olhar para fora desse universo e não conseguir ter insights que estão fora do seu universo, que estão fora da sua caixa, que estão fora do seu círculo, você começa a entrar no efeito manada, você começa a ir junto com todo mundo. Aí você começa a pensar em ter uma pousada, em ter uma paleteria, uma barbearia, uma lan house, um ótimo exemplo, né? Uma lan house. Então, esse é o efeito manada, você começa a pensar igual a todo mundo. O resultado que você vai ter na sua prosperidade, ele vai ser proporcional ao seu conhecimento, seu relacionamento e o marketing que você conseguir produzir. Então, conhecimento é fundamental. Você está lá no seu dia a dia, na sua relação de amor e ódio com o seu fornecedor, né? Você coloca as suas sugestões, o fornecedor aceita ou não, depende da relação, se é boa, se é saudável, se não é. Um certo dia você acorda de manhã, vai trabalhar, olha para o WhatsApp e descobre o quê? Seu fornecedor de software foi adquirido por outra software house. Você nem soube, não foi avisado pelo seu fornecedor. Por quê? Porque era uma negociação que não deveria sair para o mercado. Okay? E agora? O que acontece comigo? Aí você vai para o seu consultor executivo, gerente de contas, cada software house trata de um jeito, né? Você vai questionar, você vai tentar fazer uma análise de risco. Como é que fica a minha solução? Como é que fica a minha vida? Como fica a sua empresa agora? O seu executivo diz que não, continua tudo como era antes, nada muda, as redes são separadas. Mas eles têm, essa software house tem uma rede própria, não vai fundir? Não vai fundir, vai continuar separado. Ok, existem casos que fundem, existem casos que não, existem casos de eliminação, acontece de tudo, né? E aí você começa a ouvir no mercado, numa situação diferente da que você tinha antes, que essa segunda software house vai ser adquirida por um ecossistema. Um grande ator do mercado vai adquirir a software house que adquiriu a sua software house. Mas por que na primeira vez eu não soube e agora eu sei? Por quê? Você vai sentir nas consequências. Na sua relação com o seu fornecedor, vão começar a acontecer imposições de venda casada, de coleta de dados, uma série de imposições que você vai ter que cumprir, né? Enquanto isso, o mercado está gerando um burburinho enorme e essas imposições vão fazer o quê? Vão fazer inflar o faturamento da primeira software house e vão fazer as ações da segunda crescerem. Ok, vai acontecer a famosa aquisição. Essa aquisição ela pode ser amigável ou pode ser agressiva. Agressiva é quando
uma empresa compra a maior parte das ações de outra e toma posse daquela empresa, ou ela pode ser amigável. Quando ela é amigável, bem alinhada, e ela vai sendo divulgada antes para que o valor das ações suba, entram até outros players no mercado, na competição, muitas vezes perdendo até tempo, porque a coisa já estava acertada há muito tempo. Claro, você corre o risco do KD interceder e tudo mais, mas é igual a TV, já está combinado, né? E aí o que acontece depois de alguns meses? A software house lá, a primeira ou a segunda, teve um prejuízo enorme. Olha, não estou me prendendo a caso nenhum, tá? Isso aí é a mecânica, é assim que funciona. Teve um prejuízo enorme. Ok, a compensação vem no quê? No valor das ações que subiram absurdamente. Então, esse prejuízo aqui, ele desaparece. E você? Onde é que você fica nessa situação? Onde é que você fica nessa história? Ok, tudo aqui pode acontecer. Você pode continuar com a sua relação, você pode, com esse software house independente, com a rede independente, só com ele. Ele pode sofrer mais interferências de 2 níveis agora, dirigindo a forma como ele vai desenvolver e o que ele vai desenvolver, e começa a se atrasar na demanda para o mercado, para acompanhar o mercado. Ou seja, pode ser que não, pode ser que esses 2 outros níveis interajam embutindo tecnologia dentro dessa marca aqui, da primeira marca, mantendo ela separada. Isso aqui é o quê? A análise de risco. Isso é o que vai ter que ser feito. Tá? Vai ter que ser feita uma análise de risco para que você não leve um tombo de um dia para a noite. Quais os erros que as software houses cometem? Possuir fornecedor único, não ter contingência, não conhecer em detalhe seu contrato. Às vezes tem uma linha lá no seu contrato que diz que faz parte do seu contrato a página tal de comportamento, de serviços, de prestação de serviços, que está no site do fornecedor. E lá no site do fornecedor, naquela página, ele diz que ele pode mudar a política comercial a qualquer momento. Que contrato é esse? Você não tem um contrato, né? Você tem uma relação de amizade. Não saber precificar, parece incrível, mas isso acontece. Focar no problema e não na solução. Essa questão do não saber simplificar, voltando lá no Pinball 2.0, um dos caminhos que ele vai levar é que no futuro os ecossistemas eles ajam como o dono do mercadinho age. Quando entra um cliente, aquele cliente ele tem um preço por ele, pelo que ele é. Então, isso é uma tendência, isso pode acontecer. Por quê? Análise de dados, inteligência artificial, business inteligência e por aí afora. Não se atualizar e não inovar, não acompanhar o movimento de mercado, não gerenciar risco e não medir risco. A metade aqui do lado esquerdo, né, é o que normalmente ninguém consegue fazer, ninguém consegue pensar em algo novo. Por quê? Porque está imerso na operação, né? O número 5 aqui é um erro que é diário, acontece todo dia. Em vez de focar em buscar uma solução, em passar aqui para o lado esquerdo, o elemento, o ator, ele vai para o grupo do WhatsApp e começa a reclamar. Aí passa, quando cansa de reclamar naquele, ele puxa para outro grupo, começa a reclamar. Está errado em reclamar? Não. Está errado em perder tempo reclamando. Ele não está errado em reclamar, ele tem que ir aonde tem de direito, buscar uma solução, né? Se não tem solução, tem que buscar uma saída, tem que passar para o lado esquerdo, 6, 7, 8, 9. Se não, entra numa vertical descendente. E aí vai definhando. Quais são os erros que as software houses cometem? Vender direto, competir com o canal, focar no cliente errado. Tem software house que acha, que diz o seguinte: meu cliente é o pequeno varejo. Só que ela produz conteúdo, ela tenta alavancar a sua revenda focando no quê? Num empresário antenado, que está em dia com tudo, que está diante de todas as informações. Esse não é o cliente. Esse é o cliente errado. O perfil está errado. O cliente está errado, o cliente é revenda, na realidade, né? Obrigar a venda casada, não alavancar o parceiro.
Não desenvolver com visão, quer dizer, desenvolver com visão técnica. Muitas vezes você tem relatórios têm que ser inteligentes, eles têm que ajudar na análise do negócio, e você encontra lá um totalizador no final do relatório. Isso é visão técnica, isso é um simples exemplo. Tem uma comunicação ineficiente, toma uma atitude que reflete na usabilidade do sistema e você não está sabendo, e os chamados pipocam na tua agência, na tua central de atendimento. Né? Não tem uma solução aderente do mercado. Por quê? Ou ele não está conseguindo atender tudo que o cliente precisa, por mais que foque naquele pequeno mercado que ele falou que ia focar, ou ele não está nem conseguindo acompanhar a demanda do que está sendo necessário hoje em dia, obrigatoriamente. Não digo necessário como um plus, não, obrigatoriamente necessário. Ele não está inovando, não está acompanhando a demanda. Quais são os sintomas de uma revenda? Como é que eu sei que a minha revenda ela está numa situação complicada? Né? Eu não tenho condições, capacidade de me manter atualizado. Eu tenho uma incapacidade, você precisa ser sincero consigo mesmo, você precisa olhar para o espelho e não pode enganar aquela pessoa que você está vendo. Você precisa ser totalmente sincero. Eu sou incapaz de medir riscos e de analisar mercado. Eu tenho dependência do meu fornecedor, eu só consigo inovar se ele inovar. Meu fornecedor me deixa cheio de dúvidas, mesmo quando ele inova. Meu fornecedor não está na mesma frequência do mercado. Meu fornecedor não compartilha a visão que é a visão que o mercado tem hoje. As soluções não se integram. As próprias soluções do próprio fornecedor não se integram. Quem dirá com e-commerce? Soluções incompletas, soluções incompatíveis com demandas, não se adequa. Ou seja, eu não tenho condições nem de analisar meus resultados de marketing. Eu viro um cliente forte, porque eu pago diversas agências para fazer meu marketing, eu pago diversas ferramentas para tentar utilizar, eu não consigo entender. Vamos pegar um caso. Enquanto foi feito esse estudo, houve algumas revendas serviram de case para esse estudo. Então, vamos pegar um caso específico. Uma revenda que tem muito claro qual é o seu persona, qual é seu cliente, qual é o tipo de equipamento que ele usa. Muita gente se engana que é celular, mas no caso das revendas, na maioria dos casos é o computador. Ele sabe muito bem qual é o tipo de ambiente que aquele cliente usa para desenvolver suas ferramentas, para que tenha uma melhor usabilidade dentro daquele ambiente. Ok, tudo certo. Ele consegue reverter o que é o mais comum, para que 90% das pesquisas que são feitas no mercado, nos mecanismos de busca, para que 90% dos acessos aos seus sites, às suas ferramentas, venham de pesquisa e não de acesso direto. Esse azul é pesquisa em mecanismo de busca, e o verde é acesso direto, de um link, de um parceiro, do próprio sistema e por aí afora. Ele tem, em média, por aí, perto de 1.000 acessos às suas publicações nas suas redes sociais por dia. Desses 1.000 acessos, ele tem uma média, 11 de abril foi um domingo, de 150 acessos ao site por dia. Né? A boca desse funil devia ser enorme. A boca aqui embaixo, porque o que vale é o tamanho da boca, não é o tamanho da entrada, é o tamanho da saída. Né? Esse fornecedor, essa revenda, ela deveria estar nadando em conversões. Ela olha para o seu radar em tempo real. Estou olhando aqui, vou olhar agora aqui para o meu radar de tempo real. Eu estou vendo aqui que nunca tenho menos de 2 clientes, menos de 2 potenciais no meu radar. Por exemplo, nesse radar aí tem um cliente identificado com R, tem 3, 6, 7, 8 potenciais, mais 4 potenciais, 12 potenciais no radar, mais um cliente. Ou seja, eu tenho 13 empresas nesse momento nas minhas ferramentas de marketing. E por que a conversão não acontece? Você precisa de mais respostas para isso. Como é que você vai resolver isso? Por que ela não acontece? Por que a conversão não acontece? Porque a lógica mudou.
Não é o marketing nesse momento que sozinho vai te ajudar. Não é ele que vai resolver. Então, você precisa o quê? Você precisa, lembra lá da relevância? Você precisa ser relevante. Se você conseguir ser importante para o seu cliente, você conseguir que a qualquer momento o cliente pense em você, lembre de você quando ele precisar de alguma coisa, você vai estar no caminho. Parecer grande. Ser grande. Parecer grande. Você precisa garantir a continuidade no mesmo cliente ou não. Muitos de vocês devem ter cliente como eu tenho. Tem um cliente que tem 25 anos. Ele não quer saber se o que está em cima do balcão dele é uma calculadora, uma registradora, qual é o sistema que está no computador. Ele não quer saber, ele quer saber que é meu. Quem cuida sou eu. Isso é relevância. Você precisa ter essa importância. É aí que você precisa alcançar. Ah, eu estou bem assim, todos não. Eu estou na mesma situação que vocês. Tá? São alguns clientes eu consegui desenvolver essa relevância. Então, vamos, assim, vocês estão me ouvindo há muito tempo, vamos ouvir a palavra de um especialista, um outro especialista? É muito rápido. O mundo caminha cada vez mais depressa. As tecnologias evoluem cada vez mais depressa. A velocidade das coisas aumenta cada vez mais. Para você ter sucesso na melhoria contínua dos seus produtos e serviços e também para diversificar os seus produtos e serviços, você não consegue mais fazer isso sozinho. Não há como mais uma empresa ter sucesso sozinha, achando que resolve todos os problemas daquele mercado, sem inclusive, tirar ideias de mercados totalmente separados do mercado que ela tem. Você tem hoje em dia que está a par de tudo que está acontecendo, conversando com outros mercados, experimentando o tempo inteiro e expandindo a sua rede de colaboração. Bom, outro especialista falando para na informação não vir de um único meio, né? Então, como ser grande? Como pequenos investidores conseguem ser grandes? Em arranjos, né? Esses arranjos, eles têm vários nomes. Zona de livre comércio, incubadora, microfranquia, central de inovação, aceleradora, franquia combinada, cluster rede, associação cooperativa. Todos esses são arranjos. Arranjo hoje é a melhor saída para o pequeno, né? Todos têm seus prós e contras. Todos esses tipos de arranjos que eu comentei aqui, vocês estão vendo aí, a maioria são franquias, mas eu falei sobre outros, e todos eles têm seus prós e contras. Eu vou acelerar, porque eu estou vendo que o cronômetro está bem adiantado, vou acelerar um pouquinho. Sendo que a maioria deles tem um erro muito comum, a decisão é top-down, é do topo da pirâmide para baixo. Isso, para você, como revenda, não importa, não interessa. Então, qual é a solução? Um arranjo produtivo e inovador disperso. Essa é uma opção que cai muito bem, cai como uma luva para as revendas. O que é um arranjo produtivo inovador disperso? É um ecossistema inovador setorial independente, né? Não é que seja. Um ecossistema inovador setorial independente é uma configuração para um arranjo produtivo inovador e disperso que pode solucionar o problema das revendas. Como? Ele é a soma de tudo que tem de bom nos arranjos conhecidos. Ele é uma forma de ser grande e continuar sendo independente. É o poder de negociação de compra. É a representatividade perante parceiros. É a visão de futuro e contingência. É a ampliação do leque de ofertas. Fornecedores indicados e mapeados por desempenho. Redução de custo, redução de risco, inovação, amplifica a capacidade comercial. Tudo isso está dentro de um ecossistema inovador independente. Gente, eu não estou tendo tempo de olhar o chat. Eu vou ficar à disposição depois para dúvidas fora da plataforma, se for necessário. Não se preocupem. Eu estou lendo o chat, tá, Laerte? Eu estou lendo, tranquilo. Tá? Ok. Bom, então, onde é que está um ecossistema ideal para você que é uma revenda? Ele tem uma estrutura em plataformas, ok? Que vai sustentar toda a estrutura do ecossistema. Ele precisa ser independente.
ele precisa ser neutro. Para isso, ele não pode ser ligado a nenhum grupo que pertença a uma software house, por exemplo, ou a um fabricante. Ele precisa ser do meio das revendas. Ele precisa ser um ator que lute imparcialmente pelas revendas. Formado por diversas empresas que são amplamente autônomos, ou seja, um ecossistema ele não vai dominar a sua revenda, você não vai precisar vender, se fundir, você não vai precisar passar controle, você continua dono da sua revenda, trabalhando do jeito que você quiser, com os fornecedores que você quiser, ninguém te controla. Essa é uma parte essencial de um ecossistema ideal. A liderança estratégica vem do núcleo. Poxa, você falou que não ia mandar em mim, que o núcleo não ia mandar em mim, que o sistema não ia mandar em mim, e já está dizendo que a governança vem do núcleo. Ela vem do núcleo, você faz se você quiser, ela vai te dizer o seguinte, olha, melhor caminho para fazer esse tipo de trabalho é esse. O melhor procedimento para executar isso é isso. A melhor forma de fazer o seu financeiro é essa, a melhor forma de prospectar é essa, a melhor forma de fazer é isso. Olha, esse fornecedor está correndo esse risco, ou seja, ele vai te passar a governança, a informação. Ele vai trazer relevância, porque vai baseado em todas as plataformas que ele vai ter, ele vai permitir a você que você forneça toda a cadeia para o cliente, que você seja relevante para o cliente. Ele vai ser aderente, por quê? Porque ele vai estar atendendo a toda a necessidade do cliente. Ele vai ter previsão, porque ele vai prever os riscos, ele vai tentar prever, ele vai buscar analisar o mercado e prever para você, ele vai te fornecer redundância. O que você faz hoje se o seu fornecedor disser, olha, acabou a revenda hoje, não tenho mais revendas? O que você faz? Nada, chora. Né? Então, você vai ter redundância. Você vai ter o quê? Colaboração, porque você tem um núcleo pensando o tempo todo e você tem a colaboração também vindo das pontas, com ideias, com inovações, que o núcleo também não viu. Okay? Então, isso é fundamental. A chave do sucesso nesse ecossistema é a colaboração. Ele não vai cometer o erro de entrar no efeito manada, buscar emular, por exemplo, o Vale do Silício. Não é por aí, é uma coisa nova. O foco é setorial. Ele apela para o quê? Para o crescimento principalmente orgânico. Quando ele te passar ferramentas, quando vocês viram aquelas ferramentas de marketing lá, todas elas eram orgânicas. Nenhuma ali foi paga, exatamente porque fazia parte de um teste. Né? De um estudo. Né? Então, assim, não vou pagar, não. Vai ter momentos, é claro, que há uma necessidade de fazer um investimento. Isso vai ser demonstrado, você faz se quiser. Né? A governança é multinível, mas não tem controle. E vai promover o quê? Articulação no mercado. Vai promover a articulação para encontrar o quê? O Eugênio, por exemplo, preciso das informações do seu self-checkout. Estuda, analisa, testa e passa para o ecossistema. Aqui, solução de self-checkout. Né? Com isso, você tem mais velocidade de resposta, você consegue se adaptar melhor ao movimento do mercado. A capilaridade aumenta, a atuação aumenta, o contexto se torna dinâmico, um fluxo contínuo de informação. Ele tem apenas um caráter o quê? Estratégico. O caráter do ecossistema ele é estratégico. Ele vai trabalhar estrategicamente. Ele cumpre a missão de entregar uma solução para algum problema ou ter uma resposta para uma necessidade que as revendas vão estar passando. Ele vai possuir, claro, uma identidade, vai tentar trazer algo único e notável e imprimir uma marca. Isso são coisas que são fundamentais para um ecossistema que seja ideal para as revendas. Então, você sai o quê? Você sai da visão do lucro, que vai promover um produto tangível para um usuário, falando de venda e de lucros. Você vai passar por criação de valor, onde alguns casos, alguns clientes, alguns de vocês já estão, que é o caso do meu cliente lá de 25 anos, que ele não quer saber qual é o produto, ele quer que você diga para ele, você então criou o valor. Você passa com o quê? Com um serviço intangível
e personalizado para o seu cliente, para chegar aonde? Na intenção final do ecossistema, que é a interação de valor, uma experiência personalizada, sem arbítrio. Você já não impõe mais nada ao seu cliente. Ele já pede porque ele já sabe, ele já está envolvido no ecossistema e ele só vai solicitar. Então, isso são outras demandas. Como é que se cria um ecossistema? Baseado em plataformas. Então, você cria N plataformas para montar o ecossistema, para que ele esteja disponível para toda a rede que vai ser de membros desse ecossistema. Então, aqui você vai ter atores que são fornecedores, você tem os atores revenda, que são o foco do ecossistema, né? Os membros do ecossistema, e você então fornece plataformas. Né? Imagina que contabilidade, você agregar ao seu leque de ofertas a oferta da contabilidade online para o seu cliente. Lembra lá atrás, quando eu falei de nicho de mercado, que os contadores também já têm o seu próprio ecossistema, que é a contabilidade online, e que ela oferece o sistema de gestão? Todos aqueles ecossistemas que nós vimos lá atrás, de nicho, eles vão oferecer sistemas para os seus clientes, e você vai perder o cliente. Então, se você tiver a contabilidade online para oferecer, e aqui, né, com uma receita muito maior do que a que você tem com o sistema, né? Então, é uma plataforma que agrega muito valor ao seu negócio. É um exemplo. Né? Uma plataforma de equipamentos. Eu vou para o Claudenir. Claudenir, vamos dizer que a Eliane, que é membro de um ecossistema, eu não. A Eliane é membro de um ecossistema de revendas. Ela liga para o Claudenir e fala: Claudenir, eu represento 300 revendas, eu gostaria de ter uma tabela de preços para ser trabalhada pelas nossas revendas. O Claudenir vai atender, claro, né? Mas vai dar o quê? 5%, 7%. Né? Por quê? Não é tangível. O que veio foi discurso, não foi nada tangível. Agora, se um ecossistema monta uma plataforma de compras que ela possa distribuir para as revendas que fazem parte, que não conseguem comprar sozinha, né? E vai para o Claudenir e diz: Claudenir, está aqui o pedido, 200 impressoras, qual é o preço? É diferente, é tangível, é muito diferente. O preço vai ser outro. Você não vai precisar... Tem muita revenda hoje que não vende mais hardware porque não consegue comprar. Existem plataformas hoje que vendem mais barato do que você conseguiria vender. Aqui no Rio tem uma chamada Boa Dica, né? Que se você não consegue comprar em quantidade, você não consegue competir com eles, de forma nenhuma. Por quê? Não é um site, é um e-commerce, é uma plataforma de vendas que tem várias lojas que compram em conjunto, e assim vai. Então, essas plataformas, elas têm que ser uma cadeia de fornecimento ideal. Né? Elas precisam do quê? Definir a necessidade do cliente. Então, está você aqui definindo a necessidade do seu cliente. Tá? Então, identifica-se um fornecedor. O núcleo do ecossistema identifica o fornecedor. Ele passa o fornecedor para você, revenda, e você, revenda, entra em contato com o fornecedor. Isso é uma situação. Isso é um caso isolado, é um caso de uma revenda só. Agora, coisas que todas as revendas possam necessitar, pode passar por uma central de compras do ecossistema. E outro fator fundamental desse ecossistema, ele não pode ser comissionado, ele não pode ganhar nada com essa compra. Senão a neutralidade acaba, a imparcialidade acaba, pode começar a acontecer corrupção, ou seja, não existe o fato não é uma intermediação, é uma facilitação. Tá? Então, esse ecossistema, quando te passar, esse núcleo do ecossistema, quando te passar o fornecedor, ele já qualificou o fornecedor, já qualificou a solução, tirou o melhor resultado de valor para você, identifica uma contingência, caso você tenha um problema, e você, a partir de aí, tem uma solução. Qual é a relação ideal com o cliente? Né? O cliente é seu, certo? Você está aqui na direita, você tem o seu cliente, aqui à direita, e você tem a sua relação com o cliente. O núcleo do ecossistema vai ao mercado. Diversos clientes com diversas necessidades acessam
essa demanda, essa propaganda. Ele pode ir direto a você por uma questão regional ou ele pode ir direto ao ecossistema. Esse ecossistema vai fazer o quê? Passar o cliente para você. O que nunca pode acontecer, o ecossistema acessar o seu cliente ou o ecossistema continuar acessando o cliente que chegou e foi passado a você depois que você passa a atender. Isso não pode acontecer. O cliente é da revenda, né? Como é que funciona a divulgação quando você participa de um ecossistema? Quando você está sozinho, você divulga um pouco, você atende regionalmente ou até um pouquinho mais, mas você chega a poucas revendas, cada revenda fazendo a sua, ou seja, o quê? Brigando pelo mercado. Okay? As revendas brigam, lutam entre si, por mais que não sejam concorrentes, elas acabam lutando por esse mercado. Quando você coloca um ecossistema, um núcleo de um ecossistema na solução, existe uma unificação da divulgação e da penetração. E a filtragem é feita para que cada revenda atenda a sua região, atenda o seu cliente. Né? O Laerte, eu tenho cliente que hoje em outro estado. Eu também tenho, ele continua sendo seu cliente. Você continua fazendo sua divulgação, nada impede, mas existe um filtro, existe uma organização para que isso aconteça. Como é que é a estrutura desse ecossistema? Ele tem um núcleo, esse núcleo vai prover governança e marketing, né? Buscando o quê? Vibrar a energia junto com o mercado. Ele vai estar tentando transmitir a mensagem que está sendo ouvida ou que quer ser ouvida naquele momento de mercado. Ele vai ser multinível em relação a essa governança, por quê? Porque ele não é ditatorial. O ideal é que não seja. O ideal é que ele provenha a você tudo de bom, tá? Filtrado, não 3 milhões de informações da melhor forma de fazer o seu fluxo de caixa. Não, você vai ter uma informação da melhor forma de fazer o seu fluxo de caixa. Você vai ter uma divulgação unificada. Com isso, o grupo, o ecossistema ganha o quê? Visibilidade e representatividade. Reduz custo, aumenta lucro, aumenta a rentabilidade. Sobrevive, cresce, prospera. Essa é a intenção de um ecossistema. Bom, então, resumindo, estou acabando já, tá, Claudinei? Resumindo, o que é um ecossistema de inovação setorial independente? Ele vai ter foco nas respostas de onde você tem que competir, como se organizar, como receber o seu fornecimento de material, como analisar risco de mercado, como analisar risco do seu fornecedor, preço, produção, se for o caso, serviços, como criar valor. Né? Essa é, em resumo, assim, integrando valores e gerenciando as partes interessadas nesse ecossistema, ele enaltece a sua independência. Por mais que você é membro de alguma coisa, não, eu agora sou membro de alguma coisa. Não, você continua enaltecido na sua independência como empresa. Você aumenta o seu desempenho, você consegue se focar em vendas, porque tem alguém pensando para você em outra coisa. E você tem um choque de desenvolvimento. Você vai receber tudo mastigado, filtrado, do que é melhor, qual é o melhor caminho naquele momento. Pode ser que se erre um pouquinho, claro, existem erros, existe uma coisa chamada caminho crítico, que é o menor caminho, considerando todas as paradas do início ao fim. Às vezes você erra uma parada, isso acontece. Só que você, fazendo aquele planejamento mínimo, o que falta que pode dar errado, como eu digo lá no livro, né? Se eu falo isso o tempo todo, o que falta que pode dar errado, o que falta que pode dar errado, eu rapidamente crio um atalho, volto para o caminho e criei um novo caminho crítico, que é o menor caminho entre o início e o fim. Ok, então isso é um resumo de um caminho crítico, é o resumo de um ecossistema, é uma opção de solução. Essa palestra esse evento teve duas intenções. Tentar mostrar a vocês o que está acontecendo no nosso mercado, para quem não consegue ver porque está na operação o dia inteiro, não é que não tenha condições de ver, entendam, não tem tempo para ver. Então, te demos aí uma visão do mercado, te demos uma opção de solução.
Ah, Laerte, legal. Falou. E aí? Como é que é isso? Como é que faz isso? Como é que eu crio um ecossistema? Né? Como é que eu vou me reunir com as revendas? Qual é essa solução? Vocês olharam para ela a palestra inteira. Né? Como é essa esperança? Essa esperança se chama Orbis. É um ecossistema de inovação setorial independente, que vem trabalhando nos bastidores há 4 meses para construir esse ecossistema, que é um ecossistema de revendas. Um ecossistema ideal para revendas, que vai trabalhar como um facilitador e não como um intermediador, não vai ganhar nada da revenda nessa facilitação. Né? E foi muito pensado, foi um trabalho de alguns anos que vem se consolidar agora. Quem quiser mais informações, esses são os meus contatos, inclusive meu telefone pessoal. Eu uso muito o LinkedIn, mas tem o Instagram também, @Laerte. Se alguém quiser usar o WhatsApp da Pronto, que já tem esse contato, se usar a opção 4 ouvidoria, vem direto para mim. Às vezes eu pego, eu puxo, eu vejo a do 1 chamando, eu puxo também. Então, quem quiser saber mais como participar, como ser membro, como continuar sendo proprietário de uma revenda, só que com visibilidade de crescimento, de prosperidade, pode entrar em contato comigo. Nós já temos plataformas em fase final de qualificação, a de contabilidade, por exemplo. Você vai poder oferecer contabilidade para o seu cliente. Mas vou entrar em conflito com o meu contador? Não. Você vai saber como fazer isso sem entrar em conflito com seus contadores. Eu vou encerrar, porque eu já passei do meu tempo. Peço desculpas, Claudemir, tentei correr o máximo possível. Devolvo aí para você. Excelente, Laerte. Obrigado pela aula aí, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado, Laerte. Excelente, viu? Obrigado pela aula, por compartilhar esse conhecimento conosco aqui. Quanto a Orbis, aí eu já vou te pedir um voucher. Eu quero que a Eugin esteja dentro aí, viu, Laerte, para ajudar o teu ecossistema, viu? Pode contar com a Eugin como um braço forte de hardware aí dentro da Orbis para poder auxiliá-los, tá bom? Eu já previ, até já contava com isso, já previa isso, né? A Eugin, principalmente após a sua entrada, né? Sem querer rasgar seda, estou te vendo, é você que está aparecendo. Sem querer rasgar seda, a Eugin, depois da sua entrada, ela tomou um rumo muito próximo do que a revenda precisa. Bacana, que bom. É bom saber que a gente está no caminho certo. Ficou muito... Você está aqui conosco agora, numa live. Você é o diretor da Eugin. Você tem um status, você tem compromissos, mas você está no dia a dia, você está nos grupos, você está dentro do mercado. E com isso você leva para a Eugin o quê? O comprometimento que ela precisa ter conosco. Isso com aí. As revendas. Bacana, estamos juntos, estamos comprometidos, né? Aquela piada do ovo e do porco, nós somos o porco, né? Estamos comprometidos, né? Aquela piada da galinha e do porco, na galinha coloca o ovo, mas quem vira bacon é o porco, né? Então nós estamos comprometidos, nós somos o porquinho aí, comprometido com esse mercado. Laerte, foi excelente a tua aula, aprendi um monte, gostei demais aqui da tua apresentação, foi muito boa, obrigado por compartilhar. Tem algumas perguntas aqui, Laerte, a primeira delas é sobre o livro, tá? Eu passei aqui o tema do livro, A Arte da Guerra e os Métodos da Negociação, aí perguntaram assim, qual a edição que ele falou que era melhor para a nossa realidade? Para a nossa realidade de revenda é a edição 4, a última. O único lugar, você entrar no Extra, Casa Bahia, Americana, Amazon, qualquer lugar você encontra. O melhor preço hoje é na Submarino, é o melhor preço de mercado hoje. Está com R$9 de diferença. É o Bacana. melhor preço. Excelente. Se alguém não conseguir... e ela estava sem estoque essa semana. Tá. Mas eles repõem muito rápido. Eles dizem que tem mas na realidade não é isso, né? E eles repõem muito rápido, mas chegou a acabar mesmo. Legal. Então, é um livro que é muito no formato dessa palestra. Ele pensa fora da caixa. Ele não te ensina
as pessoas, às vezes, normalmente o livro de vendas, ele te ensina como acertar um alvo, mas ele não garante que você vai acertar. Sim, Então, o livro busca isso, garantir Legal. que você vá acertar o alvo. Excelente, leitura obrigatória para todos nós aí, viu? Obrigado, Laerte. Nos meus contatos que eu deixei, qualquer dúvida, quem quiser ser membro já temos membros no ecossistema, quem quiser ser membro do ecossistema, é só entrar em contato comigo. Quem quiser dúvida sobre o livro, pode entrar em contato comigo. A questão da versão, né? Acabei não esclarecendo. Só tem conflito mesmo se entrar na Amazon, que a Amazon tem os dois, tem a americana e tem a brasileira. Tá, tranquilo. Se você puder, Laerte, aqui no chat, coloca ali o teu e-mail, o teu telefone, que fica gravado ali, mesmo depois de sair, o pessoal consegue ver, tá? Okay. Entra no chatzinho aí, no balãozinho, aí coloca aí o teu e-mail, o teu telefone aí, que você deixou disponível para todo mundo. Pode digitar no chat aí. Tem mais uma outra pergunta aqui, Laerte. Enquanto você digita aí o teu nome e o teu telefone, com o lado direito do cérebro, você escuta aí, tá? É o seguinte, ó. Deixa eu buscar aqui, quer ver? Só um minutinho, estou varrendo aqui. Aqui. Como mostrar, essa pergunta é do Antônio José, acho que ele está ainda aí. Como mostrar para um cliente que um determinado feature, né, ou seja, característica, né, é importante e inovador para a sua empresa? Como, por exemplo, as empresas do interior, que um dono só sabe cuidar das compras de verdura para o seu mercado. Como abrir o olho dele, né, para ele ver que o que a gente está oferecendo é importante, né? Eu tenho algumas respostas aqui, né, alguma dica, né? Resposta a gente não tem, porque não tem verdade absoluta, né? Mas eu tenho algumas dicas aqui. Você tem alguma aí, Laerte? Sim, não, você tem que conhecer o cliente, primeira coisa. Você tem que conhecer esse cliente profundamente. Você conhecendo o cliente profundamente, você vai conhecer as necessidades dele mesmo antes que ele te diga. E a partir disso, você consegue oferecer soluções que atendam às necessidades dele. E você consegue complementar com coisas que ele não está vendo. Você, diante da sua capacidade, sua competência técnica, você consegue ver e ele não. Coisas simples, às vezes. Boa, e eu concordo contigo, viu, Laerte? Plenamente. Se você quiser abrir a câmera, Laerte, o pessoal te vê, pode ficar à vontade. Eu concordo contigo plenamente, viu? Eu acho que conhecer o cliente, pessoal, conhecer o cliente é fundamental. Não é conhecer o mercado. Do mercado a gente conhece, é conhecer o cliente, o negócio dele, a necessidade dele, o fluxo de grana dele, o fluxo de cliente dele, a dor dele, a dificuldade dele. Às vezes isso requer você mergulhar naquele cliente em si. Isso que o Laerte falou é uma das dicas que eu tinha aqui para falar, que é conhecer o cliente em si, porque quando a gente conhece o cliente, a gente consegue oferecer a coisa certa. Às vezes você está oferecendo uma coisa que para você é muito bacana, mas não casa para aquele cliente, ele não vê valor naquilo, porque não está resolvendo a dor dele, né? Então, conhecer o negócio é fundamental. Esse é um item que o Laerte disse aí. O segundo item que eu vou adicionar para vocês aqui, pessoal, é dados. Invistam em dados, ok? Por mais que seja só o verdureiro, tá? Invista em você ter dados daquele negócio, para aqueles dados poderem trazer insight para você e com a tua capacidade, com a tua competência, com a tua experiência e conhecendo o cliente, você pegar esses dados e levar informação para ele, entendeu? Informação inteligente, informação bacana, né? E nós temos tudo para isso, pessoal, porque assim, a análise de dados, de informação, ela tem que ser feita por quem conhece o negócio, tá? Tem uma piadinha clássica no mundo de dados que funciona assim: se você pega um baita cientista de dados que nunca foi para a praia e ele pega os dados de quem foi mordido por tubarão, ele vai dizer que protetor solar atrai tubarão, porque todo mundo que foi mordido por tubarão usava protetor solar, sacou? Porque ele não conhecia o negócio, não conhecia a praia, não conhecia os dados. Mas, infelizmente, todo mundo usava protetor, porque na praia é obrigado a usar o protetor. Então, conhecer os dados é fundamental para levar insight. Eu comandei a Compufor por 1 ano e meio. Nós fizemos análise de dados lá. Nós chegamos até o ponto, né, íamos chegar até o ponto de chegar para o varejista e falar assim, ó, Joaquim, aqui na sua região tem outras 10 padarias igual a você. A média do café vendido aqui é R$5. O teu café é R$3,50. Sobe para R$4,50 que você fica mais barato ainda e vai ganhar mais dinheiro. Sacou? Isso que ele quer ouvir. Dados. Então, tem umas coisas para o livro, para quem... a idade do livro. Bacana. Ele é bem grosso, e ele tem um jogo mental aqui logo no início,
Teu tempo está estourando, né? Que é o resumo do livro. Legal. Então, a qualquer momento, você olha para esse resumo mental aqui, você consegue resumir o livro e voltar. Esse livro fala do quê? Do nosso tipo de venda. Nosso tipo de venda é uma venda consultiva. Você precisa ser consultor do seu cliente. Você precisa conhecer o cliente. E não é conhecer o setor. É um comerciante que é dono do mercado. São todos iguais. Não, não são. Você tem que conhecer individualmente o seu cliente. Perfeito, Laerte, excelente. Tem mais uma perguntinha aqui, viu? Do Fonseca, deixa eu só não perder pergunta nenhuma aqui, tá? Porque o pessoal colocou a pergunta aqui, eu já fiz duas, só um minutinho, a edição do livro você já falou. Aqui, Sérgio Fonseca. O outsourcing será o futuro das revendas? O outsourcing será o futuro das revendas? Eu pedi para o Fonseca. Diga. Se nós temos hoje aqui muitos consultores market-up também. Eles já são um tipo de outsourcing, né? Uhum. Tem consultores aqui, tem hoje aqui empresas de várias software houses, né? Sim. O outsourcing é o futuro se cair naquela condição que eu falei de ser similar a um motorista de Uber. Você sozinho, sua empresa definiu até o final, né? E você ficou sozinho na sua empresa trabalhando com atendimento. Boa. Agora, o outsourcing é o caminho onde o seu ecossistema que você é membro é convidado para ser a rede de atendimento do ecossistema da Magalu, por exemplo. Porque você tem um ecossistema forte, capacitado, que pode vir a ser a rede de atendimento de um ecossistema de nicho. Nesse caso, sim, seria uma boa opção de outsourcing. Agora, ser outsourcing como revenda, eu não vejo uma revenda estruturada com muitos funcionários trabalhando em regime de outsourcing, a não ser que ele não seja terceirizado, ele seja quarteirizado. Entendi, Laerte. Bacana. Legal. Muito, muito bom, viu? A Daniela, quando você falou, ela falou assim, Bling, agora local web. Eu não entendi, Daniela. Se puder escrever aqui no chat. Sim, eu entendi. Sim, é um nicho. É um nicho. Ah, tá. Legal. Bacana. Naquele slide que eu mostrei, que os nichos descobriram que os grandes varejistas criaram os ecossistemas e criaram o efeito pinball, acabando com a inércia do cliente. Esses nichos descobriram que eles tinham, como nós revendas estamos descobrindo, tinham que criar os seus próprios ecossistemas para não morrer. Então, o local web é um nicho de quê? De infraestrutura. Então, para que um dia ele não quer ser adquirido, ele não quer ser fundido, ele quer continuar com vida própria. Então, ele faz o quê? Monta o seu próprio nicho, adquirindo a Bling. O ERP da revenda, é a chave para todo o ecossistema de nicho que esteja de olho no varejo. Boa, bacana. E o Local Web está fazendo umas aquisições fortes aí, né? Não, teve uma briga acirrada. Todas. Teve uma briga acirrada aí pega pela RD Station. O caso da Lynx, que foi adquirida pela Stone. A Lynx, quando foi adquirida, ela já tinha adquirido 34 empresas. Sim. E aí ela é adquirida pela Stone, que já adquiriu outras também. Então, é assim. Boa, bacana. Daniela, legal. Quer bater papo fora do expediente. Isso aí, pode pegar o contato aí. Desculpa, Claudemir. Não, tranquilo, pode pegar o contato da Daniela aí, sim. Conversar individualmente com quem quiser via transferência. Pode ser transferência também. Via conferência, tá? Para que possa entender, ainda mais a Daniela, claro, Daniela é outro bastião aí das revendas. Eu me coloco à disposição para conversar individualmente, via conferência, para facilitar, para tirar todas as dúvidas de quem não pôde pegar tudo aqui, que não vai conseguir ver o vídeo ou não gosta de ver vídeo, ou que queira tirar dúvida, ou até que queira saber como ser membro de um ecossistema de revendas. Bacana, Laerte, excelente. Tem uma observação aqui, né, que eu não posso deixar de fazer para o pessoal, né? Hoje eu ofereço data center, suporte hardware, porém meu cliente paga diretamente para eles, é uma observação. O Fonseca observou que as revendas só vão sobreviver se tiverem ITS, I de integração, S
T de treinamento e S de suporte, né? Que é a integração de solução, treinamento e suporte. A Daniela falou que está entrando no mercado, que oferece certificado digital também, como algo para agregar valor. Estamos focando nessas áreas. É isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas, Laerte. Desculpa, foi bom ela Sim, falar diga aí, claro. Sim. Dentre as plataformas, nós temos várias plataformas para montar o ecossistema das revendas, né? Tem a de contabilidade online, que já está fase final de qualificação, porque nós não vamos levar nenhuma solução que esteja totalmente qualificada. Legal. Né? E nós já temos uma plataforma que iniciamos a qualificação, que é de certificado digital. Muito onde bom. Hoje, se você quer comprar um certificado digital para revender, você vai pagar aí R$160. Nós vamos ter por volta de 80 para vocês. Boa. Excelente, Laerte. Muito bom. Pessoal, nós estamos com 1h48 de live, viu? Essa live eu combinei com o Laerte que ia ser 50 minutos. Não. Deu 1h48. Você me assustou que você falou 10 minutos. Então, 1h48 de live. Obrigado pelo tempo, tá? Eu também preciso encerrar aqui. 16 horas eu preciso fazer o café. Hoje quem faz o café aqui em casa sou eu. Tem rodízio de café aqui. Um dia é minha mulher, outro dia sou eu. Hoje é meu dia. Então, obrigado pela presença. Foi um prazer estar com vocês aqui. A aula do Laerte aqui contribuiu muito para a gente aqui como desenvolvedor, revenda, representante de software, revenda pura, revenda assistência, revenda, né? Contribuiu muito. Foi um prazer, Laerte, ter você aqui. Obrigado, viu, Laerte? Quer dar uma palavra final? Não, só quero agradecer. Tem uma dúvida aí, uma coisa que você já falou, mas a dúvida está aí. O Claudemir vai disponibilizar, sim, o vídeo da gravação. No mesmo e-mail que, acredito eu, né, Claudemir? Pode falar você melhor. Você. Sim. O mesmo e-mail que você usou para inscrição lá no Simpla, né, e você recebeu o link, você vai receber também um e-mail de agradecimento com o link do vídeo para você assistir, tá bom? Tranquilo. Beleza? Pessoal, é isso. É isso aí. Obrigado pela presença, Laerte, de coração, muito obrigado. Foi um prazer dividir com você aqui essa live. O pessoal viu muito bem, participou. Obrigado, viu, Laerte? Eu agradeço muito a Eugim por oferecer a sua plataforma corporativa para que revendas façam um evento privado, né? O evento é privado, na realidade. Sim. A Eugim colocou à disposição a plataforma e a você, pessoalmente, que abraçou a ideia desde o início. Tamo junto aí. Pessoal, tenham uma excelente semana, excelente final de mês. Para quem é vendedor, hoje e amanhã são dias que salvam a vida. Então, ótimas vendas para todos aí. Obrigado, viu, pessoal? Valeu. Um abraço aí. Até mais.